Prezados, boa tarde. Aqui quem fala é o professor Sandro. Nós estamos com uma aula do sistema CAD/CAM pela Universidade Federal do ABC. A aula de hoje que nós iremos compartilhar com vocês é a aula de tolerância dimensional, que vem de uma sequência de aulas, né, sobre tolerância. A aula de hoje é a aula 4, parte 1. Ok? Bom, vamos lá. Bom, a agenda de hoje, né, nós temos 8 tópicos. Iniciaremos com objetivo, tolerância dimensional versus geométrica, para a gente entender, né, como que funciona esses dois tipos de grupos de tolerâncias, tá? Depois nós iremos abordar já a tolerância dimensional, falar um pouco de normas que é importante saber, né, as normas que regem sobre tolerância, ou especificamente tolerância dimensional. Falaremos um pouco de conceitos, né, que isso é a base para a gente compreender como que funciona o sistema de tolerância dimensional. Falaremos também de sistema de tolerâncias e ajustes, aqui a gente já vai botar em prática, né, como que funciona essa parte de sistemas de tolerâncias dimensional. Aqui, desculpa o erro, vou mostrar alguns exemplos e exercícios e vou deixar aqui para vocês as videoaulas. Hoje eu estou iniciando com um sistema da seguinte forma: eu coloco algumas videoaulas da aula de hoje e também coloco alguns vídeos para a aula, para a próxima aula. Assim vocês já assistem, já começam a se inteirar e já tem dúvidas, né? E aí, quando vocês começarem a ver a aula com o professor, pode ser que essas dúvidas sejam sanadas, como pode ser que essas dúvidas sejam lapidadas. Ok? Bom, o objetivo, né? Para compreender tudo, a gente tem que entender qual que é o objetivo daquilo que a gente vai estudar, né? O objetivo da tolerância dimensional nada mais é do que, através de medidas, né, da peça, a gente consiga, com as medidas que a gente produzir a peça, né, a gente consiga ajustá-las, encaixá-las, né, e garantir que as suas formas fabricadas encaixem em outros sistemas, né? Saindo um pouco do objetivo, a tolerância dimensional, ela tem, no passado, ela deu grandes problemas, né? Quando começou aquela história de revolução industrial, que um produto produzido em um lugar era diferente de outro e esses sistemas não se encaixavam, né? Eles não tinham uma precisão para conseguir produzir peças exatamente como estava como elas eram concebidas, né? No caso, nos seus desenhos da época. Então, até hoje, né, não existe máquinas perfeitas que consigam produzir, né, peças perfeitas, exatamente com a medida. Pode chegar bem próximo da tolerância, da medida do desenho, mas a gente nunca vai conseguir a perfeição. Tanto porque a perfeição é meio subjetiva. Ninguém garante que existe o ponto 1. Pode ser que exista o ponto 0,99999, sei lá quantas casas decimais, mas a precisão do ponto 1, né, pela matemática, pelo estudo da matemática, se diz que é uma coisa muito relativa, né, ou subjetiva, ou assim por diante. Então, não existem máquinas que dão uma precisão da onde a gente já não consegue precisão. Por quê? Dando aqui também uma prévia só para complementar a aula, as medidas, elas são feitas por comparação. O sistema métrico é um sistema de comparação, né? Existem blocos padrões, não sei se vocês já ouviram sobre isso, existem blocos padrões, que através desses blocos, eles dizem quais são as medidas para os centímetros, para os milímetros, para os metros e assim por diante, né? Então, quando você vai fazer uma régua, né, você compara com no caso, né, se fosse com os blocos padrões, você colocaria lá, veria qual é a medida de 1 centímetro e riscaria um pedaço de
material plástico, que seria concebido a régua, lá onde, no risquinho, lá onde seria o centímetro ou 1 milímetro, ok? Então, as medidas são por comparação. Então, já começa daí, não existe uma precisão, existe aí uma comparação, certo? Bom, tolerância dimensional versus geométrica. A gente precisa diferenciar esses dois tipos de dimensões, né? Se a gente pegar aqui o texto, eles dizem que as medidas das peças têm variabilidade, né? Isso a gente acabou de comentar, dentro de certos limites. Isso é importante. A tolerância, então, não é uma bagunça. Então a gente não consegue uma precisão, então faz a medida da forma que for melhor. Não é assim. Existe a faixa aceitável de variação, tanto na dimensional como geométrica. Bom, vamos diferenciar esses dois. A dimensional mexe, já como o nome diz, com dimensão, com medidas, né? A gente vê as tolerâncias das medidas. Já a tolerância geométrica, ela dá as tolerâncias nas formas, né? Nos desvios de retilinidade, circularidade e assim por diante, como a gente vai ver na próxima aula, tá? Então, voltando aqui para o texto, né? Então, essas variações são dentro de um limite, tá? Porque para ser encaixado, descobriram que existe uma variação permitida que menos que isso não é bom e nem mais do que isso não é bom. Dentro daquela faixa, eu garanto que uma peça vai encaixar na outra, tá? Tanto para os dois, as duas peças isoladas têm uma variação de medidas permitidas que possibilitam a união das duas, ok? E como eu já disse, né, já expliquei, a tolerância dimensional, ela aborda as medidas, né, do desenho, e a geométrica, as formas, né, a retilinidade, perpendicularidade, e assim por diante. Bom, tolerância dimensional é o mesmo que tolerar. Bom, eu acho que eu já expliquei o que está dizendo esse texto aqui, né? Bom, então vamos já passar para o próximo slide. Ok. Então, aqui está um desenho básico, né, que aborda as tolerâncias dimensionais, ok? Percebam que a peça onde ela está achurada é o material da peça, certo? Porém, ela tem aqui um outro tipo de achura, né? Esse outro tipo de achura, ele é as tolerâncias, né? Isso aqui é algo para exemplificar, tá? Não é assim feito nos desenhos, mas neste caso, como uma forma didática, a gente desenha dessa forma para vocês compreenderem, tá bom? Bom, se a gente imaginar que o tamanho do desenho, tá? O tamanho do desenho seja essa linha aqui, ó. Essa linha aqui onde está meu cursor, tá? Essa linha aqui onde eles dizem DN e DNzinho, ok? DNzão e DNzinho. O DN maior é feito para furos e o DNzinho é para eixos, ok? Então, aqui essa linha, ela aborda como se fosse os limites que o desenho está pedindo, tá? As medidas que a gente coloca nos desenhos técnicos para serem fabricados, ok? Então, nós damos o DNzão e o DNzinho, ok? Por que a gente está falando DNzão e DNzinho? Porque aqui está um eixo e aqui está um furo, né? A gente trata nessa teoria, né, nas empresas e na forma de linguagem de fábrica, a gente chama que sempre esses dois temas como furo e eixo, tá? Você vai ver isso também nas normas técnicas, tá? Que abordam sobre tolerâncias, eles sempre vão chamar também de furo e eixo, tá? Independente se esse aqui é um sistema só de furo, né? Ou se esse também é um sistema só de eixo ou não, sempre vai ser abordado dessa forma, ok? Bom, aqui, se a gente for ver aqui no furo,
nós vemos que aqui mostram medidas maiores, né, que chama de adesão máximo, né? Então, aqui nós dizemos que o máximo que essa peça pode ter de variação, né, o máximo que essa peça pode ter de variação no furo é de adesão máximo. E a mínima variação que ele pode ter no furo, porque se ele passar desse diâmetro que for um pouquinho menor, aí não encaixa mesmo, né? Mas então quer dizer que o mínimo do diâmetro que ele pode ter é o adesão mínimo, ok? Isso também funciona para o eixo, né? Desenho máximo, que é o máximo que ele pode ter, desenho mínimo é o mínimo que ele pode ter. E aqui, entre esses dois, está a medida da peça, né? A medida do projeto, ok? Legal. Aqui nós dizemos, aqui é tolerância. Então, quer dizer que se você pegar a espessura total, né, entre a tolerância máxima e a tolerância mínima, de um lado, você vai ter meio da tolerância, tá? Se a gente pegar as tolerâncias dos dois lados, a gente vai ter uma tolerância total, ok? Legal? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, lá. D máximo é o máximo do furo. D mínimo é o mínimo do furo. dn, dnzão, dnzinho, a gente já falou, né? O diâmetro nominal do furo, o diâmetro nominal do eixo. E aqui, assim por diante, ok? Nós já abordamos esse conteúdo. Bom, vamos pegar aqui um desenho rudimentar, tá? Pelo que a gente está vendo aqui, ou essa peça aqui é não, ela não é, né? Desculpa, eu ia dar possibilidades, mas aqui a gente tem um sinal de diâmetro, né? Então, essa peça é circular, e o que nos indica isso é a linha de centro dando a simetria dos dois lados e aqui o sinal de diâmetro, ok? O que a gente já conhece de desenhos como esse é essa cota, né? A gente conhece aqui as linhas de chamada do desenho, ali a linha de cota, tá? A medida da cota e o símbolo que nos faz entender a forma, né? Então, isso aqui a gente já entende de desenho, a gente aprendeu lá com nossos professores. Agora, a gente vai entender um pouco da tolerância dimensional, né? Então, como a gente havia dito nesse desenho, a gente tem um diâmetro máximo e um diâmetro mínimo que a gente pode ter. Opa, a gente está falando do eixo, tá? Um desenho máximo e um desenho mínimo que a gente pode ter do eixo. E aqui a gente forma, para o desenho, a gente forma pela cota, né? A gente não mostra para eles lá um sobremetal, né, em relação à medida do desenho ou uma diminuição, né, uma remoção, aqui uma simbologia de remoção do material. Não fazemos isso. Aquele era um desenho só didático. O que a gente faz, na verdade, é colocar aqui nas cotas qual que é a nossa variação máxima e nossa variação mínima, tá? Lembrando que a variação máxima, ela pode variar de um número positivo para um número negativo, do número positivo para um número positivo, né, a máxima e a mínima, do número negativo para um número negativo, e assim por diante, ok? Vamos continuar. Então, vamos lá. 0,28 é o afastamento superior. Aqui está uma nova nomenclatura para vocês, né? Quando a gente fala que a gente está com um diâmetro máximo da peça pela tolerância, nós o chamamos de afastamento superior, ok? 0,18, na mesma analogia, é o afastamento interior. Qual a dimensão máxima e a mínima que a gente pode ter na peça? Então, como que a gente faz essa conta? Essa conta é feita. Diâmetro máximo é a cota do desenho de 20 milímetros, mais a tolerância máxima que ele pode ter. Então, olha lá, ele pode ter, esse desenho ele pode variar até no máximo de 20,28 milímetros, né? 28 centésimos de milímetros, ok? E aqui nesse caso, nós variamos de 20, que é a cota original, tá? E aqui a gente soma com mais 18 centésimos de milímetro. Então, a gente está aqui
somando tudo, a gente vai ter 20,18 milímetros. É bem conhecido, né? É usual, né, se trabalhar com esses valores aqui em microns, né? A gente indica com microns, né? Que são microns, é um milésimo de milímetro, né? Milésimo de milímetro, ok? Se isso não for abordado aqui na sequência da aula, aqui já vai estar registrado para vocês, ok? A gente trabalha com cotas, é usual trabalhar com tolerâncias na casa de milésimo de milímetro, que é microns. Bom, então a gente já entendeu como funciona, né, o sistema de desenho e cota, como que a gente indica isso no desenho, né? Mas essa indicação veio da onde, né? Isso veio de uma norma, uma norma. É a NBR 6158, né, que trata de sistemas de tolerância e ajuste, né? A NBR 6173, que é a terminologia de tolerâncias e ajustes. A NBR ISO 2768, ó, NBR ISO é o sistema internacional, né? Tolerâncias gerais, né, parte 1, e NBR ISO 2768, tolerâncias gerais, parte 2, ok? Essas são algumas das normas mais importantes, tá? Tem outras normas que abordam, ok? Eu vou mostrar para frente quais são as normas que abordam também. Bom, então vamos tratar do conceito, né? A gente já falou lá pelo desenho, mas vamos agora colocar isso escrito no papel. Então, aqui a gente já conhece, né? Medida nominal da peça, tá? Era assim que a gente representava uma cota num desenho, ok? Com a tolerância, nós chamamos de medida com tolerância, nós abordamos como nós mostramos nos slides anteriores, né? A gente coloca do lado da cota, né? Da cota, da medida da cota, né? Nós colocamos desta forma as tolerâncias, os afastamentos máximo e mínimo, né? Legal. Então, a gente já tem a medida da cota, medida com a tolerância. Medida efetiva da peça. Opa, aqui ele está dando uma outra informação. Essa medida é a medida do desenho, né? Agora, a medida real que a gente produziu, a medida efetiva, né? É essa aqui, ó, a medida que a gente produziu. Porém, será que está aceitável essa medida, né? Pela tolerância que a gente está abordando aqui? Então, vamos lá, ó. Medida máxima que o desenho pode ter, né? É 40,3, né? Se é máximo, ele não atingiu 40,3, ele está abaixo, né? Ótimo, está funcionando. E a medida mínima ficou entre 39,8. Bom, então quer dizer que essa medida está entre essa faixa. Então, essa medida é aceitável para o desenho, tá? Essa peça foi aceita pela produção, ok? Bom, como que a gente calcula isso? O afastamento superior, né? Como a gente já falou, é a cota superior menos a cota, né? Do desenho. O afastamento superior é a medida superior, né? O diâmetro máximo menos o diâmetro do desenho, que vai dar o afastamento superior. E o afastamento inferior? É feito da mesma forma. É o afastamento inferior menos a medida do desenho, tá? Medida nominal. Então, a gente já sabe aqui como obter o afastamento superior e o afastamento inferior. E o campo de tolerância, né? Isso é importante também saber, porque as normas, elas abordam o campo de tolerância, tá? Eu vou mostrar ele nos próximos slides, mas uma prévia aqui, ele fala sobre IT, né? IT, isotolerância, ou assim por diante, ou tolerância, tem um outro nome, eu vou lembrar e eu passo para vocês. Ok? Então, a gente sabe que nossa variação aqui, ó, aqui já dava para ter uma noção. Se a gente colocasse
nas coordenadas cartesianas, né, dizendo que essa medida está variando de 0 positivo para 0 negativo, se a gente olhasse o intervalo, né, dessa coordenada, a gente iria ver que ela estava caminhando em 0,5, ok? Fácil, né? Nada de diferente, nada de surpreendente. Ok, então ainda dentro de conceitos, a gente precisa saber quais são as letras utilizadas para cada um dessas medidas, né? Assim por dizer, dessas medidas que a gente aprendeu, tá? Isso é abordado até pela norma, tá? Isso aqui é pela norma, ó. Diâmetro nominal, que aqui no caso seria do eixo, D maior, afastamento superior a S, afastamento inferior a I. Então, aqui está o diâmetro do furo, e aqui está o diâmetro do eixo, diâmetro inferior do furo, desculpa, afastamento superior do furo, afastamento superior do eixo, afastamento inferior do furo, afastamento inferior do eixo. Campo de tolerância, como eu já disse para vocês, IP, isso a gente vai ver, tá? Dimensão efetiva, a gente não tem aqui uma nomenclatura, né? Existe, mas não pela... Não, ela existe, mas aqui não é interessante, tá? E diâmetro máximo, né? No caso aqui, para o furo Dmax, diâmetro mínimo Dmin. E também tem o do eixo, tá? Bom, então, vamos testar o que a gente já falou. Aqui é um desenho simples, tá? A gente está mostrando aqui um eixo, ok? E esse eixo, ele tem cotas com medidas de tolerância, tá? Cotas com medidas de tolerância. Então, vamos ver se vocês já aprenderam. Primeira pergunta. Qual a dimensão nominal do comprimento da peça? Tá? Alguém sabe dizer? Pensa aí rapidinho. Bom, tamanho, a dimensão nominal do comprimento da peça, olha lá, seguindo aqui a linha de simetria, é uma cota de 40, não é isso? Então, aqui, resposta 40 milímetros. Legal. Qual é o afastamento superior e inferior do comprimento? Então a gente está falando do comprimento que é 40 milímetros e a tolerância dele está ao lado, não é? Como a gente já aprendeu. A gente está vendo aqui o sinal de mais e menos, um em cima do outro. O que isso significa? É que a tolerância está tanto para mais 0,25 quanto para menos 0,25, tá? Então, o campo de tolerância dele é de 0,25 mais para 0,25 menos, que vai dar aí meio, né? Então, vamos lá, vamos ver. Qual é o afastamento superior e inferior do comprimento? Olha lá, o máximo é 0,25 milímetros e o inferior é menos 0,25 milímetros. Como a gente tinha visto aqui, legal. Vamos para frente. Qual é o afastamento do diâmetro da parte rebaixada, né? Qual é o afastamento do diâmetro da parte rebaixada? Então, olha lá, a gente tem dois tipos de diâmetro, né? A gente vê pelos sinais de diâmetro, esse e esse. Esse é o maior, então dá para se entender que a parte rebaixada, né, que rebaixou dessa maior, foi essa aqui que é menor, tá? Então, qual que é o afastamento do diâmetro da parte rebaixada? Então, se a gente olhar aqui, a gente vê que os afastamentos estão mostrados pela tolerância, não é? Então, ó, o campo de tolerância está aqui, ó. Então, do lado da medida do eixo, né? Do lado da cota. Então, vamos lá. Então, os afastamentos dele superior é 0,23 e o inferior é 0,12. Vamos lá ver? Aí, ó, 0,23 e 0,12, correto? Beleza. Então, vamos para a próxima pergunta. Qual é a dimensão efetiva do diâmetro referente ao diâmetro da questão 3? Qual a dimensão efetiva do diâmetro
referente ao diâmetro da questão 3. Bom, pessoal, essa elimina, que eu acho que eu puxei isso de algum material, e não me ative que ele estava fazendo uma referência a outro exercício. Ok? Ah, não. A questão 3 é aqui. Poxa, professor, não vacila. Aqui, ó, dessa questão 3. Qual é a dimensão efetiva do diâmetro referente ao diâmetro da questão 3? Tá. Efetiva, olha lá. Vamos ver o que é efetiva, ó. Medida efetiva. Então, qual que é a medida efetiva que esse desenho pode ter? Tá? Então, a gente precisa calcular. Então, ó, a medida efetiva, de acordo com a cota, com essa cota aqui do diâmetro rebaixado, é 12,23 e 12,12, né? Então, vamos ver se é isso. É isso mesmo, ó. 12,23 e 12,12, tá? Essas são as dimensões efetivas que ele pode ter. Qual a dimensão máxima e mínima do comprimento da parte rebaixada? Do comprimento da parte rebaixada. 20. Aqui, a parte rebaixada está aqui, ó. O comprimento dele está aqui. Diâmetro e o comprimento. Então, a medida dele é uma cota de 20, né? Ele tem aqui o campo de tolerância aqui ao lado. Então, a tolerância dele está variando para um positivo de 0,2 décimos de milímetro e menos 0,1 décimo de milímetro, ok? Então, vamos lá. Então, essa peça ela pode ficar com a dimensão máxima de 20,2 milímetros ou ela pode ficar com 19,9 milímetros. É isso? Vamos ver. É isso aí. Porque você subtrai de 20 menos 0,1 dá 19,9. Ok? E a última questão aqui, o 6, o diâmetro maior da peça tem 2 afastamentos negativos. O diâmetro maior da peça tem 2 afastamentos negativos. Aqui, ó, quer dizer, ó, perceba, aqui no campo de tolerância do diâmetro maior da peça, tá? Você tem aqui um campo de tolerância e perceba que as duas medidas são negativas, né? Que isso indica que a tolerância para essa peça 16 não poderia ser, né? Eu nunca poderia ter uma peça com medida 16, porque aí não encaixaria, né? Olha o campo de tolerância aqui. O campo de tolerância diz que é maior. Então, ele nunca, se fosse aqui positivo e aqui negativo, eu poderia ter a possibilidade de ter uma peça na medida de 16 milímetros. Mas nessas condições de tolerância, eu não posso ter uma peça com diâmetro de 16 milímetros. Isso é muito importante entender. Isso o aluno sempre cai nessa pegadinha, ok? Então tá. Então vamos ver. O diâmetro maior da peça tem 2 afastamentos negativos. Logo, a dimensão efetiva desta cota é menor que a dimensão nominal. Menor. Isso aí, menor. Ok? Entendido isso, pessoal? Eu acho que aqui a gente consegue eliminar um monte de dúvida dos alunos sobre tolerância dimensional. Mas a tolerância dimensional é só isso, professor? Não, não. Vamos continuar com a aula. Bom, agora nós vamos ver o sistema de tolerâncias e ajuste dessas peças, tá? A norma que aborda esse tipo de tolerância e ajuste é a NBR NB 86, tá? Então, tem temperatura de referência 20 graus Celsius. Por que isso, professor? Só um segundo. Professor, por que isso? Por que essa temperatura de referência? Porque os materiais dos equipamentos que medem a tolerância, né, e tanto das peças, né, no caso aqui, acho que é mais as peças, eles têm dilatação com a temperatura, né? E geralmente, quando você está trabalhando com uma peça sendo usinada,
fresada, ela tem aquecimento, né? Ela tem um aquecimento exagerado pelo atrito entre a ferramenta e a peça. Então, muitas vezes você tem que medir a tolerância da peça com a peça ainda na máquina onde você está usinando, né, essa peça. Então, a norma diz que a gente não pode medir quando essa peça está com uma temperatura muito alta, né? Porque a gente pode ter variação tanto da dilatação do material da peça, né, como a dilatação que vai ser passada pelo instrumento de medição, né? E pode dar uma variação aí. Pode passar onde não deveria, ou pode, no furo, não entrar quando deveria entrar, né? A peça, né? Pelo sistema de medição, né? Aplicando lá o gabarito, né? Que a gente chama. Então, então, a gente tem que abordar aí, a gente tem que se preocupar com a temperatura de referência, ok? Bom, como a gente já falou para vocês, né? A tolerância é mostrada da forma, né? É mostrada na cota, onde a gente tem a cota nominal, né? Que é em cima da linha de cota. Aqui nós temos os valores de tolerância, tanto superior quanto inferior, né? Os afastamentos. Mas agora nós temos um novo sistema. Ih, professor, o que é isso daí? O que é H7? Da onde veio essa ideia de H7? Né? Bom, H7 foi uma forma que os engenheiros criaram para abordar vários fatores, né, sobre tolerância, sem ter que ficar escrevendo aqui na linha de cota, né? Senão ficaria muita informação aqui, e às vezes os desenhos são extremamente grandes e com detalhes, com muitas cotas. Então, quanto mais a gente conseguir eliminar informação desnecessária, ou não desnecessária, mas uma informação poluída no desenho, a gente tem que evitar, tá? Isso é regra, isso é muito importante para vocês que são engenheiros, que forem projetar. Sempre pensam, sempre tem que pensar nisso. O engenheiro tem que dar a informação de forma clara, né? Para quem for pegar o desenho, conseguir de forma clara compreender o que está escrito lá, ok? E foi essa forma que os engenheiros conseguiram abordar, né? Uma nova nomenclatura, certo? Mas, professor, eu vou usar H7 só para falar do afastamento superior e inferior? Não, não. A gente vai ver aqui nos próximos slides que não é só para isso. Bom, então a gente já partir do primeiro conceito que a norma nos dá sobre tolerância, né? E esse conceito é o conceito de qualidade de trabalho, né? Por quê, professor? Por que precisa saber da qualidade do trabalho? Porque quando o engenheiro está produzindo, ele precisa saber se o que ele está produzindo precisa de uma preocupação mais extrema, como uma mecânica extra precisa, ou se ele não precisa dar tanta importância, pode ser uma mecânica grosseira, né? Às vezes você vai usar lá para apoiar a porta, a peça, então não precisa que um apoiador de porta precisa de uma precisão, né, superior. Pode ter uma precisão grosseira, né, uma mecânica grosseira. Mas, como somos engenheiros e não trabalhamos em produzir apoios de porta, nós temos que nos preocupar com esse miolo aqui, ó. É essa qualidade de trabalho que o engenheiro utiliza, uma mecânica corrente, tá? Existem em outras literaturas várias outras subdivisões, mas vocês vão ver que sempre vai estar no campo de IT4 a IT11 na mecânica de produção de peças, ok? Como havia abordado, IT, isotolerância. O instrumento tolerância, como alguns abordam, né, e assim por diante. O campo da qualidade de trabalho é de 18 graus de tolerância. Você pode ver aqui, ó, começa IT, que é o nome
is tolerance, IT, 01 até... Ô, professor, faltou aqui, hein? Mas até I18, tá? São 18 graus de tolerância. Eu posso ter pegado isso numa norma anterior, mas aceitem que o campo vai até o IT18, ok? Eu estou com a norma aqui, a mais nova, e qualquer coisa eu dou uma olhadinha lá e passo a literatura precisa para vocês, tá? Se eu não fizer isso, me lembrem, me mandem mensagens ou apareça na aula de dúvidas às segundas-feiras, às 21 horas, ok? Bom, o professor tarda, mas não falha. Aqui está o campo de tolerância de IT1 a IT18, ok? Como havia dito para vocês, as tolerâncias são tratadas em micrometros, tá? Micrometros é milésimo de milímetro, tá? Aqui, ó, vamos pegar a medida de milésimo aqui, ó. Aqui, ó, 1250. Pô, isso é grande, né? Não, não é grande. Isso aqui, na verdade, é 0,1... Não, aqui já é 1 milímetro. Desculpa. Isso é 1,25 milímetros, tá? Essa tolerância, 1,25 milímetros. Mas a gente vai até 33 milímetros. Ô, louco, professor, tem tolerância tão grande? Sim, para dimensões com até 3.150 milímetros, né? É grande isso daqui, então a variação dele também tem que ser grande, ok? E também essa variação é para IT18, uma variação grosseira, né? Então, para uma variação grosseira, né? Uma medida tão grande, você pode ter aí uma medida de 33 milímetros, ok? Entenderam como funciona aqui? Essa aqui é extremamente precisa. Vamos pegar extremamente precisa para uma peça de 3 maior que fique entre, né, 2.500 a 3.150 milímetros. Olha lá, uma precisa, ele pode variar 26 milésimos de milímetro. É pequeno. 26 milésimos de milímetro é pequeno, não é? É só dividir por 1.000 isso daqui que você vai ver qual que é as casas depois da vírgula. Ok? Ok, vamos lá. Aqui tem uma ideia importante. Então, nós estamos falando aqui de tolerâncias fundamentais, tá? Esse tema é estudado inicialmente para a produção de peças mecânicas com até 500 milímetros. Porém, depois foi aplicado para as peças com até 3.150 milímetros de diâmetro. Então, ó, a gente pode trabalhar esse campo de tolerância é válido você trabalhar com precisão. Aqui é fácil entender por que isso aconteceu. Porque antigamente, peças muito grandes, né, a gente não tinha equipamentos para se controlar a variação, né, desses temas, né, não era tão preciso. Então, a gente não controlava. Mas hoje, com a tecnologia, as tolerâncias estão cada vez mais apertadas. Vocês já ouviram isso, né, esse termo, tolerâncias apertadas, né? O que é isso, professor? Deram um abraço na intolerância, ela ficou mais apertadinha, né? Ficou esmagada? Não. A apertada é menor, né? Diminuiu o campo dele, né? Quando o entendimento aqui apertou que foi diminuindo. Então, as tolerâncias cada vez estão mais apertadas, né? Estão menores para se trabalhar. Então, até peças maiores agora já recebem tolerâncias tão pequenas como essa aqui, ó. Você já consegue pegar em peças nesse tamanho tolerâncias até 26 milímetros. Existe sistema que dá precisões até maiores, mas pela norma, essa já é adequada. Ok? Bom, agora vamos entender como funciona esse sistema. Campo de tolerância. Posição em relação à linha zero. Então, o que é a linha zero, professor? A gente já vai mostrar para vocês o que é a linha zero, tá? Então, vamos lá. Então, só entenda esse conceito. Ó. Campo de tolerância, posições em relação à linha zero, designada por uma ou duas letras maiúscula para furos e minúsculas para eixos. Isso é teoria tirada da norma, tá, gente?
Então, ó, como que seria aqui? Olha os exemplos aqui. Furos, nós teremos letras A e assim por diante, né? Maiúsculas. E perceba, a gente pode ter, como ele falou, uma ou duas letras. Então, ó, a gente pode ter uma letra A ou a gente pode ter uma letra CD, né? E não segue aqui um rigoroso, né, forma, mas a gente está aqui como se diz, seguindo me fugiu a palavra? O abecedário, né? Aqui a gente está seguindo as letras do abecedário, A, B, C, D, só que com repetições aí no meio, ok? Para o eixos, as mesmas coisas, a mesma coisa, porém com letra minúscula, né? Para indicar que é eixo, certo? Bom, aqui nós vamos, através da norma 6158, né, que a gente já abordou, né, falou lá em cima, a gente vai falar sobre linha zero. O que seria a linha zero? A linha zero é uma linha limite como referência, né, da dimensão nominal. Então, a gente está fazendo um desenho, a gente está falando lá que aquela peça tem que ter, sei lá, 60 milímetros, então a gente faz aqui uma linha de chamada, né, para cota, né, que a gente entende que esse espaço tem 60 milímetros. Então, nesses 60 milímetros, a gente pega um lado onde a gente chama de referência, linha zero, tá? Porque daqui para cá teria 60 milímetros, ok? Daqui para cá teria 60 milímetros. Ah, legal. E daqui para cá, professor? Daqui para cá nós estamos falando dos campos de tolerância mínima, tá? E máxima. A gente vai ver que isso daqui, essa linha aqui, pode estar muitas vezes abaixo da linha zero, tá? Aqui nós estamos vendo como são linhas de tolerância superiores, né? A linha de referência. Deu para entender esse conceito? Ficou confuso? Estando confuso, manda mensagem ou eu prefiro que entre nas aulas de dúvida, porque assim eu consigo abordar para todos os alunos, né? E fica gravado, ok? Com a dúvida do aluno. Então, vamos lá. Então, a gente já entendeu o que é a linha zero, ok? Legal. Se a gente deitar esse campo de tolerância aqui, ó, a gente faz uma rotação aqui de 90 graus, né, dessa linha aqui, a gente vai ter a linha zero na horizontal aqui, ó, linha zero. E como a gente tinha abordado, o afastamento inferior e o afastamento superior, tá? Então, se a gente tem o campo, vamos voltar para lá. Se a gente tem aqui o afastamento superior e o afastamento inferior, né? Aqui é nosso campo de tolerância. Esse quadradinho aqui é nosso campo de tolerância. É isso que ele está mostrando aqui, ó. Campo de tolerância. Ah, então agora nós tiramos aquela dúvida. O que é campo de tolerância, hein, professor? Campo de tolerância é a região compreendida entre o limite máximo, né, afastamento inferior, desculpa, o limite máximo, o afastamento superior, e o limite mínimo, que é o afastamento inferior. Entre eles está o campo de tolerância. Certo? Alguma dúvida? E aqui essa linha é da dimensão da peça, se lembra? Então, para isso, agora nós temos um gráfico que para cada letra ele mostra como que está esse afastamento em relação à linha zero, ok? Então, olha, você está vendo que aqui, ó, o campo A é um campo de tolerância totalmente longe da linha zero. Então, uma tolerância grosseira aqui, não é não? Desculpa. Não é uma tolerância grosseira? Lembrando que aqui é furo, tá? Ó, letras maiúsculas, furo. Então, aqui é grosseiro. Conforme você vai descendo, você vai tendo aqui a região de preciso, tá? E aqui você vai afastando de novo para grosseiro. Então, você vai partindo de grosseiro para intermediário, preciso e, de novo, intermediário, preciso. Isso também funciona para eixos, tá? Bom, um conceito que a gente vai precisar agora. Perceba que a gente tem uma das tolerâncias que o seu afastamento inferior está colado na linha zero da peça. Quer dizer que a medida inferior coincide com a medida nominal da peça. Então, a gente usa
essas medidas aqui como chamado como furo base, né? Para furo e eixo base para eixo. Para quê, professor? Vamos ver. Bom, entre essas duas teorias aqui, ó, de furo base e eixo base, a mais conhecida e a mais trabalhada é essa do furo base, ok? Legal. Bom, vamos entender como que funciona esse negócio de linha zero e furo base. Então, a gente está aqui falando do furo base. Olha o meu cursor aqui, ó, furo base. É chamado também de furo padrão. Furo padrão, tá? Isso é uma nomenclatura de fábrica, tá? Que também é utilizada pela norma, furo base. Pela fábrica, do chão de fábrica, furo padrão, ok? O que diz? A linha zero constitui o limite inferior da tolerância do furo. Então, a linha zero, que é a linha da dimensão nominal da peça, coincide com o limite inferior da tolerância do furo. Então, os furos H são elementos básicos desse sistema. Então, a gente pega como elemento base, tá? Então, os furos H são elementos básicos desse sistema, né? Ó, pra gente, então, agora a gente vai ver nesse sistema básico o que está acontecendo aqui, ó. Se a gente tiver um sistema, a linha, que é para... Ele está aqui, em vez de colocar a minúsculo, ele está chamando de a linha, tá? É uma outra nomenclatura que pode ser utilizada também pelos livros, tá? Então, quando vocês virem uma nomenclatura dessa, não se assustem, ok? A norma diz que é a minúsculo, mas alguns livros tratam como a linha. Então, ó, a linha, o azinho para o eixo com o azão do furo, né? Esse sistema aqui, ó, o sistema de furo está baseado na linha zero, com essa medida inferior, né? Coincidindo com a medida do eixo, tá? Desculpa, medida inferior coincidindo com a dimensão nominal para esse furo, tá? Vamos lá, pessoal. Isso tem que ser entendido. Eu estou desenhando aqui um furo de 28 milímetros, certo? Esse é o diâmetro nominal da peça. Então, estou dizendo que meu limite inferior está coincidindo com essa medida de 28. Então, se eu for dar o valor do meu afastamento inferior, vai ser de 28,00, ok? Entendeu isso? Vocês entenderam isso? Legal. Tendo dúvida, faz professor. Porém, se a gente olhar aqui para esse eixo, perceba que eles têm aqui uma diferença, né? Porque ele pode estar, aqui, esse desenho pode estar, a medida dele de 28 pode estar no limite inferior dele, né? E esse aqui, como a gente está dizendo que está na linha zero, ele está também no limite inferior dele. Porém, eles têm aqui um F, que aqui pode ser chamado de folga, né? Um F de folga. O que é esse F de folga? Que essa peça com essa vai ter uma folga no encaixe, né? Ele vai ter esse espacinho, né? Não vai ser uma entrada forçada, vai ser uma entrada sem interferência, vai ser uma entrada bem fácil, né? Pela folga que ele tem aqui. Já nesse sistema aqui, são pequenas variações para cima ou para baixo, mas, a grosso modo, os dois têm a mesma medida, ó. Tá na linha, os dois estão na linha zero, entendeu? Quer dizer que ele vai entrar aqui não é forçado, mas também não é folgado, né? Ele vai entrar na medida, né? O encaixe é na medida do nominal, ok? Já nessa daqui, perceba que a medida do eixo é maior que a medida de tolerância superior dele aqui, ó. Então, aqui eles não têm uma folga, aqui eles têm uma interferência, né? Isso aqui vai bater na parede aqui, ó. Ó, essa partezinha vai entrar aqui na parede. Então, puxa, mas existe esse tipo de encaixe com interferência? Existe. E eu vou mostrar para vocês aqui quais são esses tipos de encaixe, tá bom? Então, todo mundo entendeu, né? Aqui, pegando pela linha zero, né? Do diâmetro nominal,
que é chamado linha zero, que a gente adota como linha zero. E pegando essa linha zero no sistema de furo base, né? Então é pelo furo. Você vê que o furo sempre fica na linha zero, né? Não é isso? Então aqui é o sistema de furo base, né? O furo padrão que está na linha zero. Então a gente consegue ver os encaixes com os eixos, ok? Aqui é o sistema de eixo base, é o mesmo entendimento, né? Você pode perceber aqui que ele tem... Desculpa. Ele tem aqui o eixo, né? Dos lados do eixo correndo pela linha zero, né? Então, agora é o eixo que corre pela linha zero. E pelo eixo, agora, nós fazemos referência para ver o tipo de encaixe. Com folga com furo, incerto com medidas exatas, né? Assim, a grosso modo, né? Próximas, e com o eixo com o furo para interferência, né? Vamos lá, agora vamos entender como que funciona esses padrões aí, de folga e certa interferência. Antes disso, vamos falar sobre, então, o sistema de tolerância e ajustes. Bom, a gente já mostrou para vocês o que é linha zero, né? Que é onde a gente se baseia para dar aquelas medidas que a gente tinha mostrado naquela tabela, né? A gente se baseia pela linha zero, né? Já mostramos como é feito o tipo de nomenclatura, né? Agora vamos entender como que funciona aí as medidas, né? Vamos entender lá como que funciona as medidas. A gente já entendeu como funciona aqui o IT, tá? E agora a gente vai entender como que funciona as medidas de tolerâncias, ok? A partir da linha zero. Então, vamos lá. Aqui nós temos aqui o grupo de dimensões, tá? Ele vai de acima do que do número que está aqui até igual a ela. Então, eu vou acima de 0 até 3, né? O 3 entra, ok? E assim por diante por todas as medidas. E aqui estão os grupos aqui para eixos, né? Eixos, afastamentos fundamentais, como a gente tinha já mostrado lá na tabela, né? Afastamentos fundamentais para eixos. Então, ó, de acordo com as letras. Olha lá, pessoal, de acordo com a letra. Então, ó, se tiver uma medida que vai acima de 0 até 3, para A, nós temos aqui, ó, afastamento superior, tá? ES, ele chama de ES, afastamento superior. Nós podemos ter aqui para A, menos 70. Opa, é abaixo do diâmetro nominal, né? Ó, para B, menos 140, para C, menos 60. E assim por diante, ó, menos 30, menos 20, menos 14, tá? Até que ele chega aqui no H. Se lembra que a gente falou que é o sistema de furo base e eixo base? Aqui é o eixo base. Então, o H ele está na linha da dimensão, por isso não tem afastamento, é 0. Vocês entenderam isso? Ficou claro? Então, aqui o H, ele é o nosso sistema de furo base ou de eixo base, ok? E aí a gente também tem aqui os afastamentos inferiores, né? E os inferiores, a gente já fala aqui de G5, G6, e 7 e 8. A gente já vai entender porque esses estão com letras e números e esses não, ok? Para JS, nós não temos tabelados, mas a gente tem uma fórmula aqui, ó, tá? Para afastamento superior, ok? No JS para afastamento superior, não é tabelado, mas a gente tem uma fórmula para estar analisando ele, ok? Legal. Bom, a norma que aborda isso tudo é essa norma aqui, ok? Então, ó, essa é a norma, NBR 6158, tá? Ah, vocês não conseguem ver porque eu não consigo, eu tenho que parar o compartilhamento, né? Parar o compartilhamento e agora começar a compartilhar essa tela aqui. Então, vamos compartilhar essa tela aqui agora.
Agora vocês conseguem, vocês vão comer. Agora vocês estão vendo. Então, ó, aqui está NBR 6158, tá? Como havia dito para vocês, né? Olha, da definição. Cara, a norma é extremamente completa, ó. Peguei a teoria da norma, tá? Olha aqui, a teoria da norma. Ok? Ele dá um pouco mais de informação que eu achei desnecessário, mas enfim, a norma é extremamente completa, tá? E aqui, o que eu queria mostrar para vocês que tem muita teoria, tá? Um pouco exagerado, mas, ó, aqui começam as tabelas, ó. A qualidade, né, que a gente tinha visto, né? Sistema IT, né, de qualidade. E aqui as tabelas, ó. Essas tabelas que eu estava mostrando, ó. Afastamento superior, afastamento inferior. É igualzinho que eu estava mostrando para vocês. Mas o que eu queria mostrar mesmo, existe outras tabelas que elas são específicas, né? Elas são grupos de dimensão por dimensões, né? Valores de tolerância de IT a 01, a ITO, que é um sistema que não é mais padrão. Enfim, quer dizer que não existe só aquela tabela que eu mostrei para vocês, existem várias outras tabelas, tá? Que aqui vocês já têm acesso, para A, B e C só, né? Ele aqui ele explica por que ele está pegando só esse A, B e C. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Aquilo é o básico, tá? Mas a gente tem outros tipos de tabela. O que a gente precisa saber, sabendo aquele tipo de tabela, tá? Vocês vão conseguir trabalhar, né, com as tolerâncias. Com essa tabela você já consegue trabalhar com tolerâncias. Voltamos aqui. Então, ó, eu coloquei adaptado. Essa aqui, isso eu adaptei da norma NBR 6151, tá? E aqui também, ó, eu adaptei as formas que eles colocaram lá para ficar de forma mais fácil de compreender. Ó, então, se eu tenho um campo de tolerância aqui, o campo de tolerância, lembra que a gente mostrou lá na outra teoria, né? Aqui, ó, nos símbolos. Cadê? Ih, professor. Ih, passei? Deixa eu ver, o professor tá velho já. Aqui. Aqui, ó. Essas simbologias, né? Não mostrei a T, mas entendam que T é o campo de tolerância. AS, afastamento superior, menos AE. Então, se você quer saber qual que é a sua tolerância, se faz o afastamento superior menos o afastamento inferior, né? Porque o afastamento superior é a medida da peça mais o campo de tolerância superior, né? O campo de tolerância inferior é a medida da peça menos... Você lembra que eu já mostrei a fórmula lá para cima? Então, é isso. Então, aqui você tem o T, que é o campo de tolerância. Para achar a S e aí, em função da tolerância, é só você chacoalhar essa fórmula aqui, tá? E mesma coisa aqui para diâmetro nominal e diâmetro máximo. Você lembra que eu acabei de explicar aqui para vocês? Através do diâmetro nominal, o diâmetro máximo menos o diâmetro nominal, você tem afastamento superior, né? E assim por diante. É só chacoalhar. Então, não é difícil trabalhar com essas formas. Mas eu vou dar exemplo e vou mostrar para vocês. Então, vamos lá, ó. Se eu tenho uma peça qualquer, tá? Que eu estou no valor de medida aí entre acima de 120 e até 140, vamos dizer um 130, e eu quiser um acabamento A, nosso campo de tolerância superior é 460, tá? 460. Se eu quiser pegar o afastamento inferior, ou eu faço as continhas rápidas aqui, ou eu entro aqui, tá? No afastamento inferior. Ok? Entendido isso? Legal. Então, vamos passar para a próxima tabela. Essa é de eixos, então a gente vai ver agora de furos. Perceba, a tabela de furos trabalha da mesma forma com a tabela de eixos. Então, as fórmulas também se aplicam para essa sistemática. Perceba aqui que a gente tem o T que mantém o Tzinho aqui,
só mudou agora de A minúsculo para A maiúsculo, tá? Né? Se a gente olhar aqui, esse é eixo, a gente identifica que o menor é eixo e o maior é furo, ok? Mesma coisa para trabalhar aqui, certo? Mesma coisa, H, referência, né? Tá? É o furo base aqui, ó, furo base. Perceba que ele sempre vai estar no zero, ok? E o JS não tem as medidas, mas tem a fórmula para nós calcularmos, ok? Ah, agora sim, depois que eu dei toda essa teoria, então, vamos aqui, ó, que a gente está falando de folga, interferência e interferência. Desculpa, folga, incerto e interferência. Agora a gente vai ver de uma forma mais completa, tá? Ó, tipos de ajuste. Livre. Como que é o livre? Livre é aquele que a gente tinha mostrado lá, que a gente fala com folga, né? Porque, ó, existe uma folga entre essas duas peças, ok? Então, exemplo, ó, a montagem à mão podendo girar sem esforço, tá? Então, ó, está em que campo? Ah, isso é importante, ó, ele está de H6 até H7, né? Mas por que isso, professor? Por que H6 e H7? Eu vou explicar para vocês pelo exercício, tá? Ainda a gente não tem claro, mas eu vou dar uma prévia aqui para vocês. O H a gente já viu na tabela, né? Com a letra e o diâmetro nominal, a gente consegue ver qual que é o afastamento superior e inferior. E o que é 6 e 7? O 6 e 7 é o IT, isotolerância, né? Para a gente saber se a gente está trabalhando na faixa que é trabalho preciso, trabalho médio ou trabalho grosseiro, não é? Eu vou explicar isso para vocês, tá? Eu vou explicar isso para vocês. Então tá. Então vamos lá. E o rotativo? Você também coloca com a mão, você também pode rotacionar e aqui já não é sem esforço, ele já tem tem esforço, mas é com facilidade, ok? Porque olha, ele está mais próximo aqui da parede, ele já roda com mais facilidade. E esse aqui, ó, é o deslizante. Montagem à mão com leve pressão. Leve pressão, é o dedo, a pressão do dedo, tá? E o deslizante justo, checo, também com a mão, mas aí já tem um esforço maior, você já tem que, só com o dedo já não consegue mais, você tem que fazer com a força da mão. Aderente forçado leve, montagem com martelo, e forçado duro, montagem com auxílio de martelo pesado. O forçado duro e esse último aqui, que a pressão com esforço, que é uma máquina que tem que colocar aqui, eles estão naquele campo de tolerância que a gente havia dito lá, ó, aqui, ó, de interferência, né? É maior, a medida da peça que vai encaixar é maior que o furo, certo? Então, isso dá interferência, tanto para esse como esse, eles têm medidas de interferência, tá? Eles têm medidas de interferência, ok? Esses três aqui são com interferência. Esses dois aqui, diria até que esse aqui são com incerteza e esse aqui é com folga, ok? Legal, pessoal. Na mecânica, a gente se atém à mecânica precisa, para esses tipos de esforço, tá? A gente se atém aqui à mecânica precisa. E o que isso está dando de entendimento? Ah, professor, a gente trabalha muito com H, né? H7, tanto para furo quanto para eixo, H7, H7 e 8, H7 eixo, furo H7 e eixo F7, furo H7 e eixo G6. Então, ó, perceba que a gente trabalha aqui, ó, nesse campo de tolerância, de acordo com o furo base. Lembra que eu falei para vocês que o mais comum é o furo base? Então, o H maiúsculo é furo base. Então, o mecânico precisa trabalha nesse campo de tolerância, tá? Nesse campo de ajustes, ok? Legal, pessoal. Aqui nós estamos com extra preciso, né?
Então, para falar de ESA preciso, nós falamos de sistemas de medição, né? Esses são os tipos de sistemas de medição, os calibradores, né? Então, para esses calibradores, né, eles têm aqui as tolerâncias precisas, aqui, ó, esse campo de tolerância aqui, ó, esta preciso que eles trabalham, entendeu? Então, para que servem esses calibradores? Na fábrica, no chão de fábrica, eles conseguem ver de forma rápida e fácil se a peça está dentro das tolerâncias dimensionais pedidas pela norma, né? Esses calibradores já têm medidas corretas. Existe para cada medida existe um calibrador, tá? Então, geralmente, as medidas na indústria são meio que padrões, né? Existe um campo de variação de medida, onde nesse campo de variação temos calibradores para estar aferindo, ok? Se vocês tiverem dúvida, eu deixei aqui vídeo aula com Telecurso 2000, mostrando as aulas sobre calibradores, e é muito interessante lá, é bem explicadinho. Ok, pessoal? Legal. Então, dessa forma aqui, ó, se vocês olharem esse tipo de calibrador, ele é um calibrador chamado calibrador boca, porque parece uma boca, né? Parece que ele engloba, então, a peça é colocada dentro da boca dele. E aqui ele vê, de um lado, a peça passa, então aqui ela... Opa, aqui, ó, a peça passa deste lado e a mesma peça, com a mesma medida, não passa desse lado, entendeu? Então, é assim que funciona um calibrador. De um lado, uma peça, no caso aqui um eixo, podia ser um quadrado, sei lá, passa, né? E desse lado não passa, entendeu? É esse tipo de aferição. Porque aqui está na tolerância máxima, né? E aqui está na tolerância mínima. Tá? Aqui na mínima não pode entrar. Aqui na máxima tem que entrar, né? Desculpa, estou falando do calibrador, tá? A referência aqui é o calibrador. O calibrador que está na tolerância máxima, tá? Aqui é a tolerância máxima do requerida, né? Então, se ele passar aqui dentro, é que ele está dentro da tolerância máxima. E se ele não entrar aqui, é que ele está dentro da tolerância mínima, então tá legal. Se ele entrasse nos dois lados, então essa peça está falhando em uma dos campos de tolerância, tanto no máximo ou no mínimo. E não poderia acontecer, ele tem que obedecer tanto o máximo quanto o mínimo requerido pelo desenho. Ok? Legal. E aqui esse aqui já é para furo, né? Esse é para peças, né, que vão encaixar dentro dele, e esse aqui já é para furo, ó. Vê o diâmetro dele aqui, ó. É para furo, né? Então, mesma coisa. De um lado, ele entra, né, nesse furo, no outro ele não entra, tá? Então, é assim que se funciona o sistema de calibração. Existem outros sistemas de calibração, mas esse na indústria é o mais comum, né? Porque ele é simples de manejar, né? É o chamado calibradores passa e não passa. Calibradores passa e não passa. Tá? É lógico que vocês vão encontrar vários outros, né? Mas os mais comuns são esses, tá? Bom, então vamos começar aqui num exemplo, ok? Se eu mostro para vocês uma medida 25B8, o que vocês já conseguem tirar de informação dessa cota, né? Que isso vai estar num desenho, numa cota. O que vocês já conseguem tirar de informação? Aqui, se tivesse mostrando um símbolo de diâmetro, seria um diâmetro de 25. Mas como ele não colocou aqui um símbolo de diâmetro, eu não sei se é um quadrado, né? Se é um comprimento, o que é? Eu sei que é uma cota, tá? Então, vamos chamar de cota. É uma medida de cota.
tá? De 25. Aqui a gente tem uma letra minúscula. O que essa letra minúscula nos mostra? Isso aqui é um eixo, né? Letra minúscula é eixo, letra maiúscula é furo, né? Então, aqui é um eixo. E esse 8, o que ele diz? Esse 8, se lembra, é o IT, isotolerância, né? É o IT8. Então, a gente já tem bastante informação aqui, não tem? A gente tem o diâmetro nominal, a gente tem aqui que é um eixo, que é na tabela, se a gente for procurar, a gente tem que procurar com essa medida e com essa letra para o eixo, tá? E a gente também tem o IT, a gente também consegue ver lá a tolerância, o campo de tolerância, né, da peça. Então, vamos ver isso aí, vamos ver como que isso funciona. Olha lá, nós temos lá o diâmetro nominal, tá? Olha lá, diâmetro nominal. Opa, voltando. Professor, pensei que eu ia jogar já direto, mas tá certo, ó. 25, diâmetro nominal. Grau de tolerância padrão, IT8, na tabela T, 33 micron, 33 milésimos de milímetro. Então, vamos ver lá na tabela, ó. IT8 para diâmetro de 25, IT8 para diâmetro, aqui, ó, de 18 a 30, né? Tá entre 18 e 30, então IT8. Aqui, ó, 33, bateu, não é? Então, 33, bateu. Posição B, na tabela, o afastamento fundamental, AS superior, vamos lá ver. Então, de novo lá, B, um diâmetro de 25, né? Vamos lá ver, ó. Então, vamos lá ver. Então, aqui. Vamos lá, ó. Dimensões. Até 25, né? Aqui, ó. De 24 a 30. Para o afastamento superior. De 24 a 30. Do B é menos 160. Para B é menos 160. Não é isso? Vamos ver se está batendo lá. Menos 160 micrômetros. Com essas duas informações, a gente já consegue pegar o afastamento inferior, né? O afastamento inferior. Então, vamos ver como funciona. Ó. T, que a gente tem aqui, que é o campo de tolerância 33. A gente tem aqui o AS, que é o superior, e menos inferior. Chacoalhando essa fórmula, isolando o AI, né? Nós vamos ter agora AS, que é menos 60, o menos 33, e a gente vai achar que o AI é menos 193 micrômetros. Então, os dois afastamentos estão no campo negativo, né? Os dois afastamentos estão negativos, tá? E o campo de tolerância, né? A variação de um para o outro é de 33. De 33. Olha lá, 160, 193. Não é isso? Sim ou não? E a gente consegue saber qual que é o trabalho dele, ó, qualidade de trabalho. E T8 é para mecânica corrente. Eu esqueci de deixar aqui um ícone para jogar direto lá, ó. E T8, mecânica corrente. Legal? Todas essas informações de uma só vez a gente tira por essa nomenclatura de cota. Ok? 25B8. Imagine se tivesse dado todas essas informações de tolerância, qual o tipo de ajuste, qual que é o campo de tolerância, qual que é o afastamento superior ou inferior, e qual que é o tipo de a qualidade de trabalho, enfim, é muita informação que uma letra e um número a gente consegue. Ok? Resolvido aqui? Ah, e agora a gente consegue tirar os diâmetros máximos e mínimos, não é? A gente tem 25, que é o diâmetro nominal, a gente sabe que AS é igual diâmetro máximo menos diâmetro nominal, tá? Por quê? Porque Dzinho? Porque Dzinho é para eixo, não é? E o D é sempre maiúsculo, diâmetro nominal. Ok? E aí, ó, D máximo é
24,84 milímetros. Se lembra que os dois afastamentos estão no campo, não é campo, os dois afastamentos estão com medidas negativas? Então, nunca ele conseguiria chegar na medida de 25, sempre estaria abaixo, tanto para o máximo quanto para o mínimo. Ok? Legal. Outro exercício. Vamos lá. Dá uma pensada aí. De novo, o que a gente tem de informação aí? Ó, a gente já sabe que o diâmetro nominal, né, que está lá na cota é 50, ok? A gente sabe que aqui é um furo pelo tamanho maiúsculo, certo? E a gente já sabe que o IT, isotolerância, eu não sei nem se pronuncia dessa forma, estou falando toda hora, me corrija se eu estiver errado, é 6, ok? Então, vamos lá. Então, vamos pensar aqui, então, com todas as informações, a gente já pode ir para as tabelas, né? Olha lá. 50 milímetros F. Opa, a gente está para ET primeiro, né? Então, vamos lá. ET6, né? Era 6. Então, 50 milímetros, ó, menor ou igual. Menor ou igual. Então, 50 entra aqui. Aqui é só menor, então ele está entre 30 e maior que 30 e menor ou igual a 50. Então, olha lá. Então, é aqui, ó. Então, IT6. IT6 é 16, certo? E na tabela aqui de furos, a F, não era? Então, 50. Aqui, ó, até 50, 50. F. 25. Vamos ver se isso bate, 25 e 16. Ó, IT6, 16 bateu e 25. Ah, mas aqui está inferior, não é superior, professor. Por quê? Vamos lá ver na tabela. Para furos. Ah, você não prestará atenção. Olha lá. Para afastamento de eixos, ele dá aqui como referência o afastamento superior. E para furo, o afastamento inferior, tá? Com H0, como H, como furo base, o H, ok? Então, bateu. Então, a gente tem lá as medidas que a gente precisa, que é o 16 e o 25. E com isso nós conseguimos trabalhar. Opa, pessoal, eu preciso colocar a bateria e agora não. Então, olha lá. Aqui o professor errou, tá? Aqui é maiúsculo. Então, a gente consegue, com o afastamento inferior, a gente consegue o afastamento superior, tá? De 41. Se a gente for lá para a tabela, vamos lá para a tabela? Vamos lá para a tabela. Aqui, ó, para a tabela afastamento superior. Aqui a gente tem, ó, porque aqui é afastamento inferior, aqui a gente tem afastamento superior para 50. Até 50, afastamento superior. O que era lá? Era F? A gente não tem para F. Então, a gente tinha que calcular mesmo. Ok? Ah, professor, então o senhor está batendo cabeça aí. Não, porque existem tabelas que eles vão dar essas informações. É que essa aqui é a tabela mais básica para a gente saber todos os valores. Com essa a gente consegue trabalhar. Mas se a gente quiser outros valores, tem outras tabelas também. Entendeu? Como eu mostrei para vocês. Ok? Então, voltando aqui. Então, a gente consegue também os diâmetros. Mas, espera aí, professor. Existe uma nova teoria aqui, ó. Que teoria? Vamos lá. Se a gente pode usar, com essas informações, a gente também pode usar o que é chamado de regra geral ou da simetria, ou regra da simetria, ou regra geral, que é chamado de regra geral, ou regra da simetria. Vamos ver o que a regra da simetria fala? Opa! Olha lá. A regra de simetria diz que
os limites da variação dimensional de um furo são simétricos aos eixos da mesma dimensão nominal. Ó. A variação dimensional de um furo são simétricos aos do eixo de mesma dimensão nominal. De mesma dimensão nominal, ok? Posição e grau de tolerância padrão. Tá, isso é uma informação importante, tem que estar com posição e grau de tolerância padrão. Portanto, calcula-se o afastamento superior e inferior do eixo de mesma dimensão nominal, posição e grau de tolerância padrão do furo e aplica-se a regra de simetria. Então, quer dizer, a grosso modo, você diz que o furo superior é igual ao eixo inferior negativo. De novo, o furo, a tolerância superior do furo é igual, desculpa, o afastamento superior, de novo, o afastamento superior do furo é igual ao afastamento inferior do eixo negativo, ok? Ao contrário também vale simetria. O afastamento inferior do furo é igual ao afastamento superior do eixo negativo. Então, agora vamos aplicar o mesmo exercício com essa nova teoria. Olha lá, 50 milímetros, IT6, 16 micrômetros. Achamos pela tabela lá AS, né? Se a gente fosse lá, a gente já estava partindo, ó, aqui a gente já partiu para a tabela de furo. Mas se a gente não tivesse a tabela de furo em mãos, se a gente tivesse só do eixo, se a gente tivesse só do eixo, a gente ia procurar lá o afastamento superior do eixo, que é menos 25, ia chacoalhar, acharíamos o afastamento inferior do eixo. Mas se lembrem, aqui a gente está falando de furo, é F maiúsculo, tá? Mas a gente está fazendo aqui para o eixo primeiro, que a gente só tem a tabela do eixo, ok? E depois disso, nós pegaríamos aquele valor, né, que a gente tinha lá de AS para eixo e aplicaríamos para AS para furo. Olha lá, AS superior do furo é igual a AI do eixo negativo. É isso que a gente aplicou. Olha lá, achamos AS. E com AS, a gente acha também o AI na mesma relação, e depois a gente acha os diâmetros. Legal, né? Então, quer dizer que você não precisa ter as duas tabelas na mão. Se tiver, se o sistema que você está usando de tolerância, né, tanto para o eixo quanto para o furo, tiver com as mesmas normas, estiver na mesma norma, né, seguindo os mesmos padrões, você pode aplicar essa regra, né? Isso te favorece, ok? Isso te ajuda, né? Não ficar trabalhando com duas tabelas ao mesmo tempo, ou assim por diante. É uma relação que é útil, tá? Ok, se você está lá com as duas tabelas, então trabalhe com as duas tabelas. Mas se você não tem, aqui você consegue. É uma relação que te favorece trabalhar com uma das duas possibilidades, ok? E a qualidade de trabalho mecânica ocorrente ainda, porque é T6. T6 ainda está naquele campo de qualidade, né? Mecânica corrente. Bom, mais um exemplo, tá? Aqui a gente já está mostrando para vocês os dois, né? Tanto o furo quanto o eixo, e um diferente do outro, tá? Então, vamos lá. Olha as informações que a gente tira. Letra H, para o furo maiúscula, né? Representa a tolerância do furo, padrão. O número 7 indica a qualidade de trabalho, que no caso corresponde a uma mecânica precisa, de precisão, tá? Aqui, essa tabela foi adaptada, tá? O livro abordava e eles adaptaram a tabela, mas é a tabela que está lá em cima, é os mesmos valores que vocês conseguem tirar, tá? Então, olha lá, se a gente for falar, ele está falando do eixo, né?
aqui, ó, letra H. Desculpa, para o furo. E agora, ele abordou aqui para o eixo. No eixo G6, a gente consegue chegar lá na tabela e achar que os afastamentos são superior e inferior. Aqui, ó, afastamento inferior e afastamento superior, né? Ele adaptou, né? Ele colocou aqui um desenho, o livro abordou dessa forma, tá? Então, ó lá, menos 9 inferior e menos 25 superior. Então, aqui a gente já sai na tabela, como eu disse que existe tabelas na norma, já está as duas, tanto superior e inferior, isso você não precisa calcular. Então, o que você precisa calcular só aqui? Agora, só precisa calcular os diâmetros, né? Olha lá. Aqui é em microns, lembra que a gente falou que as tabelas, ele não deu aqui na tabela porque é adaptado, mas sabemos que as tabelas trabalham em micrômetro, né? Em microns, né? Então, é milésimos de milímetros, né? Então, aqui. E aqui as dimensões, ó. Diâmetro de 40 menos 9, vamos dar aqui a dimensão máxima de 30,991. E a dimensão mínima, 40 menos 0,25, 39,975. Então, a máxima e a mínima. Ok, pessoal? Neste caso aqui, mesma coisa, só que agora está abordando para furo. Ele adaptou também da tabela, mas esses valores estão lá na norma. Olha lá. Para J7, né, ele já consegue tabelas que falam sobre o J, campos tabelas que já abordam, né, tanto o IT quanto a letra, né, já é abordado, né, diferente do que a gente estava vendo aqui em cima. Apesar que, vamos lá, na tabela de furo. Aqui, ó, algumas têm letras, ó, o J7, o J8, aqui, ó, K até 4, de 1 até 4, K menor que 7, menor ou igual a 7, aqui é aqui é maior, tá? Maior ou igual a 4, e aqui é menor ou igual a 7. Pode dizer para cá, nesse aqui. E aqui também, ó. Para cá, menor ou igual a 8 e maior ou igual a 8. Tá? Porém, existe, como eu disse, outras tabelas na norma. E ele pegou uma dessas tabelas e adaptou ainda. Né, para não ficar fácil, né, da compreensão do aluno, ainda pegou e adaptou. Certo, pessoal? Então, com essas medidas, eu tenho o diâmetro e tenho os afastamentos, eu consigo saber aqui as medidas nominais também, tá? Opa, aqui. Os afastamentos, tá? E eu consigo também os diâmetros. Mas como a gente já mostrou como que faz aqui em cima, a gente não vai fazer de novo. Então, agora para entregar. Então, agora eu deixei aqui os exercícios para vocês entregarem, tá? Como eu não mencionei aqui, eu menciono no primeiro item do exercício que vocês têm que entregar, para vocês me darem as dimensões, para vocês calcularem aqui, tá? Então, eu deixei aqui de 1 até 5 para vocês resolverem, tá? E a data para vocês entregarem é dia 23, ok? Então, hoje foi aula de tolerância dimensional, tá? Aqui eu tenho alguns vídeos que eu deixei para vocês, como eu havia dito, né? Telecurso dizendo de tolerância dimensional e de calibradores, tá? E deixei uma prévia para a próxima aula, como eu havia dito lá no início, que eu ia agora já colocar aqui para vocês começarem a se inteirar do assunto antes da aula, ok? Espero que a aula tenha atingido o objetivo, né? Que foi informar sobre tolerância dimensional. Tendo dúvida, vocês podem mostrar para o professor nas aulas das segundas-feiras, às 21 horas, essas dúvidas. Eu quero que vocês trabalhem mais com a aula de dúvida do que e-mails, porque como a gente recebe uma gama muito grande de e-mails, a gente não consegue, às vezes, responder em tempo hábil. Então, o aluno coleta todas as suas dúvidas e leva para a aula de dúvida, ok?
Então, até a próxima aula, onde nós vamos abordar tolerâncias geométricas, ok? Então, pessoal, até mais.